Avaí 0, Santos 2. Com esse resultado, o Santos segue 100% no Campeonato Brasileiro da Série B. Duas vitórias, uma contra o Paysandu, agora contra o Avaí, e curiosamente as duas por 2-0. Mas, na minha opinião, tivemos algumas coisas positivas em relação ao jogo contra o Paysandu. Algumas questões que eu acho que o Santos acabou evoluindo. Então vamos separar nesse vídeo alguns pontos positivos que eu gostei e também alguns pontos onde o Santos pode melhorar para os próximos jogos. Sempre tento trazer críticas construtivas aqui neste canal, elogios também, quando elogios precisam ser ditos, né? Então acho que dá pra gente dividir esses dois tópicos neste vídeo e também sobre o técnico Carille, falando sobre esse favoritismo do Santos ao título da competição. Vamos começar aqui falando sobre coisas que eu gostei. Primeiro, eu acho que foi um Santos melhor do que contra o Paysandu, de forma geral, tanto no primeiro como no segundo tempo. Isso é um ponto. Outra questão que eu não tinha gostado tanto contra o Paysandu, que eu já gostei mais, até pelas mudanças, foi a questão dos laterais. Tanto o Escobar como também o JP Sherman apoiaram mais os dois pontas, tanto o Guilherme como também o Otero, e também finalizaram. Uma coisa que a gente sempre pede aqui no Santos, né, que a gente até brinca, que parece que o jogador vai, veste a camisa do Santos, ele esquece como finaliza, que tem medo de finalizar. E os dois não. Tanto o JP Sherman, que inclusive fez um gol assim, e o Escobar, quando tiveram oportunidade, finalizaram, estavam indo à linha de fundo, olhavam, levantavam a cabeça, que é uma coisa simples, básica que a gente espera de laterais, mas nós tivemos aí recentemente laterais no Santos que ia para a linha de fundo e cruzava de qualquer jeito, pelo menos nessa partida contra o Avaí, ia para a linha de fundo, levantava a cabeça, olhava para quem poderia cruzar e realizava o cruzamento. Então, gostei dos dois laterais do Santos. Falando aqui sobre o JP Sherman, era um jogador que eu confio bastante, tanto pelo que eu assistia, né, quando ele estava na categoria de base do Santos, mas também esses últimos jogos dele profissionalmente pelo Santos, até mesmo aquela final contra o Palmeiras, demonstrou muita qualidade e personalidade. Ainda tem alguns errinhos bobinhos? Sim, é normal, mas não comprometeu. Mais ajudou do que comprometeu. E o Escobar também. Não sei se foi aquela questão da estreia, né, que quer mostrar que tá ali para ajudar, que vai ser titular, mas pelo menos nessa estreia gostei. Foi um jogador que demonstrou velocidade para atacar e velocidade também para ajudar na recomposição. Então, quando o Santos perdia a bola, o Escobar também voltava em velocidade, ajudava também o Guilherme quando estava no ataque, às vezes ia mais para o meio, depois abria um pouco mais. Gostei da movimentação do Escobar, né? Jogador também que demonstrou muita vontade. E isso a gente fala que é o mínimo do jogador, né? Mas a gente sabe que tem jogador que nem o mínimo demonstra. Mas enfim. Outra questão que eu também gostaria de falar aqui é a questão defensiva do Santos, né? O Santos tem 4 gols marcados e nenhum gol sofrido. Acho que isso passa também pelo setor defensivo do Santos. E quando eu falo setor defensivo do Santos, eu incluo os laterais, os volantes, os zagueiros, o João Paulo também, que quando foi acionado foi bem. Então acho que a questão defensiva do Santos nesse jogo contra o Avaí foi tranquila também. A questão do meio-campo do Santos, daqui a pouquinho a gente fala, mas o ataque, por exemplo, foi um Santos onde o Guilherme, para mim, jogou bem, né? Teve visão de jogo interessante em alguns momentos. O Furt vem mostrando que hoje ele é o titular da equipe santista, né? De acordo com o próprio Carille, ele só não começou entre os titulares porque ele estava com um incômodo no pubis, então o Morelos, que emagreceu, ganhou massa muscular, aquela coisa toda que vocês já sabem, começou entre os titulares, mas hoje o titular do Santos é Julio Furt. Joga muito bem, tem um senso de posicionamento muito bom, sabe fazer pivô, sabe proteger a bola, enfim, é um centroavante que eu gosto bastante, né? O famoso centroavante raiz, então merecido esse gol que ele acabou fazendo. O Otero eu achei ele um pouco sumido, tá? Achei o Otero um pouco sumido, acho que ele pode aparecer, se apresentar mais nas partidas. Achei isso contra o Paysandu, achei também contra o Avaí. Mas enfim, é um jogador que ainda acho que
né, tem esse credencial para ser titular do time do Santos. O meio-campo, aí vai uma pequena corneta. Eu achei o time do Santos um pouco distante, jogando sem essa compactação. Isso em vários setores, né? Não especificamente no setor de meio-campo, mas no meio-campo isso acaba atrapalhando. Por quê? Porque aí você dificulta a criação de jogadas, né? Principalmente quando o adversário em algum momento consegue encaixar a marcação no João Schmidt e também no Diego Pituca. E aí a bola fica complicada ali para chegar no ataque, até mesmo para o próprio Juliano. Achei o Juliano um pouco sumido, né, nessa partida contra o Avaí. Então, o meio-campo do Santos, achei essa questão, né, de ser um Santos que não estava tão compacto assim. E aí, jogo uma questão para vocês. Fiquem à vontade para concordar ou discordar de mim. Será que não é o momento, quando isso acontecer, o Carille colocar um outro meia nesse time do Santos? Às vezes você pode até sacar um ponta que não tá tão bem na partida, ao invés de você trocar 6 por meia dúzia, você coloca mais o meio-campista para auxiliar o Juliano, para auxiliar o João Schmidt, para auxiliar o Pituca. Quem sabe um Serginho? Quem sabe um Patrick? Porque o Patrick é coringa, né? Quando ele ficar à disposição, é um jogador que pode jogar tanto na do Guilherme, como na do Pituca, como um meio-campista ali ao lado do Pituca, João Schmidt e do próprio Juliano, né? Então o Patrick pode ser esse jogador coringa. Porque em alguns momentos eu tenho essa sensação de que falta mais esse jogador no meio do Santos, né? Não sei se é uma impressão pessoal minha ou se vocês também compartilham disso, mas é essa questão que às vezes me incomoda um pouco, sabe? Porque, por exemplo, vou usar a questão do Morelos. Em alguns momentos o Morelos abandonava a posição dele lá na frente, lá no ataque, onde ele deveria ficar para receber a bola, e voltava completamente perto ali dos volantes do Santos, quase ao lado do Joaquim e do Gil, para tentar receber a bola. Então não estava chegando a bola até ele, né? Então talvez mais um meio-campista ali poderia facilitar essa questão, não só para o Morelos, para Furt, enfim, para qualquer atacante que esteja ali em campo no Santos. Outra questão aqui que eu acho que dá pra gente melhorar para os próximos jogos também é um Santos que pode também pressionar mais o time adversário. Tanto contra o Paysandu e também contra o Avaí, quando o Santos fez isso, principalmente no segundo tempo, porque se vocês perceberem, no segundo tempo, as equipes que o Santos vem enfrentando diminuíram o ritmo, o ímpeto na segunda etapa. O Santos fisicamente estava melhor. Então, se você forçar um pouquinho mais, a sensação é de que dá para roubar a bola e você tentar, né, uma transição e sair um gol dessa jogada. Então, acho que dá para o Santos, em alguns momentos, forçar mais essa marcação, né, e conseguir recuperar essa bola para vocês. Mas, de uma certa forma, eu acho que é um Santos que tem coisas a melhorar. Até vi alguns comentários falando, pô, Nájila, mas o Santos ganhou segunda e tal, Série B é isso, é difícil, e vocês estão reclamando. A gente tá comemorando 3 pontos, destacando coisas positivas, principalmente o que eu acho que deu super certo foi a questão dos laterais, que foram, ajudaram, apoiaram. Só que também a gente tem que apontar o que não tá bem, né, gente? Eu não quero ser aquela pessoa que, ganhou, tá tudo lindo, perdeu, tá tudo ruim. Não, tem que saber dividir os pontos positivos, quando perde, quando empata e quando ganha, e os pontos negativos, ou a serem aprimorados. Quero utilizar assim, não pontos negativos, pontos que o Santos pode aprimorar para as próximas partidas, para que o Santos consiga construir um resultado mais sólido, mais fácil, vamos colocar assim, né? E por que a gente está falando disso, que dá para ser aprimorado? Porque foi um Santos que, principalmente no começo do Campeonato Paulista, estava jogando um futebol mais vistoso, ou um futebol que estava jogando um pouco mais compacto, criando mais opções. Então, dá para esse Santos repetir essa fórmula. E foi um Santos que no Campeonato Paulista venceu clássicos, jogou contra a Bragantino, que também é equipe de Série A, jogou contra equipes da Série B, que também devem, né, dar trabalho para o Santos no Campeonato Brasileiro. Então, são pontos que o Santos pode melhorar. Pode melhorar. Próxima partida do Santos é contra o Guarani. Inicialmente está marcado para uma segunda-feira, não essa, a outra, na Vila Belmiro, sem público. E acho que é um Santos
que com certeza, né, o Carille vai pegar esses pontos a serem melhorados e tentar melhorar para a partida contra o Guarani, né? Igual ele fez contra o Paysandu. Ele mesmo reconheceu que o Santos venceu, mas que não tinha jogado tão bem e, né, a gente conseguiu ver algumas melhoras. E, dito isso, esses pontos a serem aprimorados, a gente pode falar, será que o Santos é um candidato ao título da Série B do Campeonato Brasileiro? Eu acredito que sim. Eu acho que a qualidade técnica do time do Santos é bem superior aos times da competição. A questão da folha salarial também não dá para fugir. O Santos tem uma folha aí de 7, 8 milhões de reais, que é bem acima do segundo, do terceiro com a maior folha. Então, precisa sim encarar como a necessidade de terminar, né, além de conseguir o acesso, obviamente, que é o que a gente espera, e terminar com esse título. Eu sei que tem muito torcedor, não quero ser campeão da Série B e tal, mas é o favorito. O Santos tem mais times, o Santos tem mais jogadores, provavelmente é o time que tem uma estrutura melhor na Série B do Campeonato Brasileiro, então concordo com o Carille, inclusive deixa esse trechinho do treinador santista falando sobre isso. Muito satisfeito, somos aí um candidato fortíssimo ao acesso, fortíssimo ao título, mas a gente tem que manter a humildade aqui dentro, continuar trabalhando forte, não vai ser fácil, faltam 36 rodadas, muita coisa para acontecer, mas se a gente continuar, e essa vai ser minha cobrança, com esse nível de concentração tão alto, a gente vai chegar sim alcançando nossos objetivos. Aí, me fala o que você achou dessa partida do Santos contra a equipe do Avaí, lembrando, né, 4 gols marcados e nenhum sofrido em 2 jogos, vitórias de 2-0 nessas 2 partidas. Me fala, tá gostando do Santos? O que você acha que o Santos pode melhorar para os próximos jogos? E se você também concorda comigo e com o Carille, o Santos é favorito nessa Série B? Fala aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal. Grande beijo para vocês, qualquer momento a gente tá de volta.